Capítulo 3, Parte 1. No dia seguinte, no momento em que se abria a reunião da Assembleia da ONU, um comunicado proveniente do ponto 612 foi entregue ao presidente. O seu texto, difundido para o mundo inteiro através de todos os meios de informação, era o seguinte: os membros da Expedição Polar Internacional decidiram por unanimidade o que se segue. Primeiro, negam a toda nação, seja ela rica ou pobre, o direito de reivindicar para uso lucrativo o menor fragmento de ouro da esfera e de seus acessórios. Segundo, sugerem, se isso pode ser útil à humanidade, que uma moeda internacional seja criada e afiançada por este ouro, à condição que ele fique onde está, considerando que ele não será nem mais útil, nem mais congelado sob 1 quilômetro de gelo do que nos cofres dos bancos nacionais. Terceiro, não reconhecem a competência da ONU, organismo político, no que concerne à decisão de ordem médica e científica de tomar a si a responsabilidade do casal em hibernação. Quarto, não confiarão esse casal a nenhuma nação em particular. Quinto, colocarão à disposição da humanidade inteira o conjunto de informações científicas ou de qualquer outra ordem que possam ser recolhidos pela expedição. Sexto, convidam Forster, de Colômbia, Moisov, de Akademgorodok, Zabrek, de Belgrado, Van Hoek, de Haia, Heyman, Raman, de Beirute e Lebeau, de Paris, a se reunir com eles no ponto 612 com urgência, trazendo todo o material necessário para proceder à reanimação. O manifesto foi como uma ducha fria nas discussões da ONU. Os vidros do palácio tremeram até o último andar. O delegado do Paquistão estigmatizou, em nome das crianças que morreriam de fome, o orgulho dos sábios que queriam colocar-se acima da humanidade e com isso se distanciavam daquele problema. Falou de, abre aspas, ditadura de cérebros, fecha aspas, declarou que tudo era inadmissível e pediu sanções. Depois de um debate apaixonado, a Assembleia votou o envio imediato de uma força militar representativa ao ponto 612 para tomar posse, em nome das nações, de tudo o que ali se encontrava. 2 horas mais tarde, a antena do EPI-1 pedia e obtinha um corredor internacional. Todos os postos particulares e nacionais interromperam suas emissões para darem lugar às imagens vindas do polo. Foi o rosto de Hoover que apareceu. O rosto de um homem gordo, sempre pronto a sorrir, fosse qual fosse a emoção que ele tentasse exprimir, mas a gravidade do seu olhar era tal que fez esquecer suas faces rosadas e gordas, e seus cabelos vermelhos mal penteados. Hoover iniciou. Estamos chocados. Chocados, porém decididos. Virou-se para a direita e para a esquerda e fez um sinal. A câmera recuou para permitir aos que se aproximavam de surgirem na imagem. Era Leonova, Rochefort, Changa, Lao Chang, vieram se colocar ao lado de Hoover, dando-lhe a calção de suas presenças.
Atrás deles, a luz dos projetores revelava os rostos dos sábios de todas as nacionalidades, que há meses se batiam contra o gelo para lhe arrancar seu segredo. Hoover recomeçou. Vocês veem, estamos todos aqui e todos decididos. Jamais permitiremos as mancomunações privadas, nacionais ou internacionais, e não deixaremos que ponham a mão sobre bens do qual depende, talvez, a felicidade dos homens de hoje e de amanhã, de todos os homens, e não somente de alguns, e de tais ou quais categorias. Passou a mão na testa, deu um pigarro e continuou. Não temos confiança na ONU. Não temos confiança em sua representação militar. Se soldados desembarcarem no 612, deixaremos cair a pilha atômica dentro do poço e o faremos explodir. Ficou imóvel durante um instante, silencioso para dar tempo aos ouvintes de digerirem a enormidade da decisão tomada. Depois a sua imagem apagou-se e surgiu a de Leonova. O seu queixo tremia. Ela abriu a boca e não conseguiu falar. A mão gorda de Hoover apoiou-se sobre o seu ombro. Leonova fechou os olhos, respirou fundo e encontrou um pouco de calma. Nós queremos trabalhar aqui para todos os homens, disse ela. É fácil nos impedir. Não dispomos de um parafuso ou de uma migalha de pão que não seja enviado por uma ou outra nação. Basta nos cortar a remessa de víveres, ou simplesmente usarem de má vontade. Nosso sucesso até o momento foi o resultado de um esforço concentrado e desinteressado das nações. É preciso que esse esforço continue com a mesma intensidade. Vocês podem obter, vocês que nos escutam, não é aos governos nem aos políticos que eu me dirijo, é aos homens, às mulheres, aos povos, a todos os povos. Escrevam aos vossos governos, aos chefes de Estado, aos ministros, aos sovietes, escrevam imediatamente, escrevam todos. Vocês ainda podem salvar tudo. Ela transpirava. A câmera mostrou-a mais de perto. Via-se o suor banhar o seu rosto. Uma mão entrou na imagem, alcançando-lhe um lenço de papel cor de ouro. Ela o pegou e apalpou sobre a testa e sobre os lados do nariz. Prosseguiu. Se temos que renunciar, não abandonaremos, seja a quem for. As possibilidades de conhecimentos que, mal empregados, poderiam acarretar para o mundo uma infelicidade irreparável. Se nos obrigam a partir, não deixaremos nada atrás de nós. Virou-se e passou o lenço nos olhos. Ela chorava. Em quase todos os lugares onde a televisão era um monopólio do Estado, a transmissão do apelo dos sábios tinha sido cortada antes do fim. Mas durante 12 horas, a antena de EPI-1 continuava a bombardear o satélite Trio com as imagens de Hoover e de Leonova. E Trio, objeto científico perfeitamente desligado de opinião, as transmitiu durante 12 horas a seus gêmeos e seus primos, que circulavam no globo todo. Quase 2/3 dentre eles emitiam com grande potência para serem captados diretamente em receptores particulares. Cada vez que as imagens recomeçavam, a máquina traduzia as palavras em uma língua diferente. E no fim, apareciam os dois seres do passado na sua beleza e na sua imobilidade total, tal como as telas os haviam mostrado a primeira vez. A emissão se superpunha aos programas previstos, embaralhava tudo e acabava por passar por trechos diferentes e por ser compreendida por aqueles que queriam compreender.
Durante o meio-dia que se seguiu, todos os serviços de rádio foram brutalmente controlados. Nas menores cidades de Auvergne ou Belochistan, as caixas de correio transbordavam. Desde os primeiros centros de reagrupamento das malas postais, as salas de recepção estavam cheias até o teto. No escalão acima era a submersão total. Os poderes públicos e as companhias privadas negaram-se a transportar este correio mais longe. Não era necessário lê-lo, sua abundância era sem significado. Pela primeira vez, os povos manifestavam acima de suas línguas, suas fronteiras, suas diferenças e suas divisões, uma vontade comum. Nenhum governo podia ir contra sentimento de tamanha amplidão. Novas instruções foram dadas aos delegados da ONU. Uma moção foi votada em meio ao entusiasmo e à unanimidade, anulando o envio da tropa e exprimindo a confiança das nações nos sábios do EPI para conduzir ao bem, etc. Para o maior bem, etc. A fraternidade dos povos, etc. Do presente e do passado, ponto final. Os reanimadores aos quais o comunicado dos sábios havia feito um apelo tinham chegado com suas equipes e seu material. Sob a orientação de Lebeau, os técnicos e operários construíram uma sala de reanimação no interior da esfera, acima do ovo. Um problema grave apresentou-se aos responsáveis. Por quem começar? Pelo homem ou pela mulher? O primeiro a ser reanimado forçosamente teria que correr riscos. O segundo, ao contrário, se beneficiaria da experiência. Era preciso começar pelo menos precioso. Mas qual era ele? Para o árabe não havia dúvida. O único que contava era o homem. Para o americano, era em torno da mulher que deveriam tomar a mais respeitosa das precauções e até mesmo arriscar por ela a vida do homem. O holandês não tinha opinião. O iugoslavo e o francês, embora evitassem opinar, a tendência deles era para o lado masculino. Meus caros colegas, disse Lebeau no curso de uma das reuniões, vocês sabem tão bem quanto eu que os cérebros masculinos são superiores em volume e peso aos cérebros femininos. Se é o cérebro que nos interessa, parece-me então que é o homem que nós devemos reservar para a segunda intervenção. Mas, pessoalmente, acrescentou ele sorrindo, depois de ter visto a mulher, teria facilmente uma tendência maior em pensar que uma tal beleza tem mais importância que o saber, por maior que ele seja. Não há razão, disse Moisov, para que tratemos um antes do outro. Os direitos são iguais. Proponho que formemos duas equipes e que operemos ao mesmo tempo sobre os dois. Era generoso, porém impossível. Não havia bastante espaço nem bastante material, e os conhecimentos dos 10 sábios não seriam demais, juntando-os todos, para fazer a luz nos momentos difíceis. Quanto ao raciocínio de Lebeau, ele era válido para os cérebros de hoje, mas quem podia afirmar que na época de onde tinham vindo esses dois seres, a diferença de peso e de volume existia? E se existia, quem sabe, naquele momento ela não seria ao contrário, a favor dos cérebros femininos? As máscaras de ouro que escondiam as duas cabeças não permitiam mesmo fazer uma comparação aproximativa do seu volume e por dedução dos seus conteúdos. O holandês Van Hoek era especialista notável em hibernação de focas. Mantinha uma congelada há 12 anos, aquecia, despertava todo ano na entrada da primavera. Fazia com que ela se regalasse com alguns arenques, e depois que ela os havia digerido, ele a recongelava. Mas, afora essa especialidade, era um homem muito esperto. Confiou aos jornalistas as dúvidas dos seus colegas e pediu-lhes conselho.
Pelo trio, os jornalistas encantados expuseram a situação à opinião mundial e fizeram uma pergunta: por quem se deve começar? Pelo homem ou pela mulher? Hoover havia finalmente recebido seu macacão. Vestiu e desceu no ovo. Desapareceu no nevoeiro. Quando voltou, pediu ao conselho para se reunir com os reanimadores. É preciso se decidir, disse ele. Os blocos de hélio estão diminuindo. O mecanismo que transmitia o frio continua a funcionar, mas nossa instrução no ovo tirou-lhe uma parte de sua eficiência. Se vocês permitirem, vou dar a minha opinião. Acabo de ver de perto o homem e a mulher. Meu Deus, como ela é bela! Mas não é esta a questão. Ela pareceu-me estar em melhor estado do que ele. Ele apresenta no peito e em diversos lugares do corpo pequenas alterações de cor na pele, que talvez sejam sinais de lesões epidérmicas superficiais. Ou talvez não sejam nada, eu não sei. Mas creio, digo francamente, que creio é uma impressão, não uma convicção, que ela é mais forte que ele, mais capaz de suportar os vossos pequenos erros, se é que vocês o farão. Vocês são médicos. Olhem-nos de novo. Examinem um homem pensando no que eu acabo de dizer e decidam. Na minha opinião, é pela mulher que se deve começar. Eles nem desceram no ovo. Era preciso começar por qualquer um. Basearam-se na opinião de Hoover. Assim, enquanto a opinião pública se apaixonava, enquanto a metade masculina e a metade feminina da humanidade investiam uma contra a outra, as disputas estouravam em todas as famílias, entre todos os casais, entre os colegiais e estudantes, que se entregavam a discussões ferozes. Os 6 reanimadores decidiram começar pela mulher. Como poderiam saber que cometeriam um erro trágico se tivessem escolhido começar pelo homem? A mangueira de ar foi dirigida para o bloco da esquerda e começou a lançar ar na temperatura da superfície, que era de menos 32 graus. O bloco de hélio desmanchou-se em alguns instantes. Passou diretamente do estado sólido ao estado gasoso e desapareceu, deixando a mulher intacta dentro do seu caixão. Os 4 homens de macacão que a olhavam estremeceram. Parecia-lhes agora toda nua dentro deste caixão de metal, envolvida pelo turbilhão de bruma gelada, ela deveria sentir frio mortal. Todavia, ela estava sensivelmente mais aquecida. Simon estava entre os 4. Leban lhe havia pedido, em virtude dos seus esclarecimentos de problemas polares e de tudo o que ele já sabia da esfera, de ovo e do casal, para que se juntasse à equipe de reanimação. Ele deu a volta no caixão. Segurava sem jeito, numa das suas luvas de astronauta, um grande par de pinças cortantes. A um sinal de Leban, inclinou-se e cortou o canudo metálico que ligava a máscara de ouro à parte de trás do caixão. Leban, com uma delicadeza infinita, tentou erguer a máscara, mas não o conseguiu. Parecia estar soldada na cabeça da mulher, embora fosse visivelmente separada por um espaço de pelo menos 1 centímetro. Leban endireitou-se, fez um sinal de renúncia e dirigiu-se para a escada de ouro. Os outros o seguiram. Eles não podiam ficar lá muito tempo. O frio entrava por dentro de suas vestes protetoras e não podiam levar a mulher, pois na temperatura em que ela ainda estava, arriscavam-se a quebrá-la como a um vidro. A mangueira de ar, teleguiada da sala de reanimação, continuava passeando lentamente ao redor dela, banhando-a com uma corrente de ar, com uma temperatura aproximada de 20 graus.